Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar aqui a nossa revisão de Biologia do primeiro ano. Só lembrando aí que as minhas turmas da Escola Profissionalizante, Juca Fontinelli, terão como assunto de prova proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos e enzimas, tá? Então, o objetivo aqui, pessoal, é a gente fazer um breve comentário sobre as questões e preparar você melhor para as provas globais, essas provas aí que virão nas próximas semanas, tá bom? Muito bem, então foram elaboradas questões de proteínas, como eu já disse, e é importante que o aluno ele se lembre do conceito de proteínas. Então, as proteínas elas podem ser definidas como macromoléculas formadas pela união de muitas moléculas pequenas, chamadas de aminoácidos. Essa união dessas moléculas pequenas, para formar a molécula maior, a proteína, se dá pelas ligações peptídicas, ligações essas que vão acontecer entre uma região terminal de um aminoácido, no ácido carboxílico de um aminoácido, com a região amina de um outro aminoácido. Então, vamos ver aqui uma questão que você pode ter na sua prova, certo? Uma questãozinha aqui, ó. Essa primeira questão ela vem trazendo a definição das proteínas. As proteínas são macromoléculas essenciais para os seres vivos e abundantes nas células. Sobre a estrutura de uma proteína, é correto afirmar o quê? A letra A diz que é um agrupamento de glicídios ligados por ligações covalentes. Não, você não vai marcar essa alternativa porque glicídios são carboidratos. E as proteínas não são formadas por carboidratos, são formadas por aminoácidos. A letra B é um agrupamento de bases nitrogenadas ligadas por ponte de hidrogênio, também não. As bases nitrogenadas elas são presentes no DNA, no RNA. Item C é um agrupamento de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Sim, você vai marcar aqui a alternativa C, porque quando fala de proteínas, você vai se lembrar que elas são formadas por aminoácidos. Então, letra C, tá? Você marcaria numa pergunta dessa. A letra E, pessoal, também não pode ser porque aqui vem dizendo que é agrupamento de ácidos e bases. Isso não tem formado por ligações iônicas, isso não está na composição das proteínas, tá bom? A questão 2, ela vem falando sobre um exemplo de alimento que é fonte de proteínas. E aí o aluno deve se lembrar que os alimentos de origem animal, são alimentos ricos em proteínas, Então, se de repente você está numa dieta para aumentar o número de proteínas do seu corpo, aumentar a sua massa muscular, você deve dar atenção aí a alimentos de origem animal e de seus derivados. Então, vejamos aqui a pergunta da questão 2. As proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores. Elas participam da composição de muitas estruturas dos seres vivos. Tem função metabólica, de defesa, reguladora e energética. Marque a alternativa que apresente um alimento rico em proteínas. Então, o arroz é de origem vegetal, ele não vai ser rico em proteínas. Suco de laranja também é de origem vegetal, não vai ser rico de proteínas. A manteiga, embora sendo de origem animal, ela é rica em gordura. E a batata doce ela é rica em carboidrato. Portanto, o alimento rico em proteínas aqui seria o ovo, letra C. Vamos agora para a próxima questão. Mais uma vez aqui, falando de proteínas, sobre a estrutura com que as proteínas elas se apresentam. E aí o aluno deve se lembrar que existem 4 estruturas das proteínas, Uma estrutura linear, chamada de primária, uma estrutura no formato de fio de telefone, que é a estrutura secundária, uma estrutura de espiral, que é chamada de terciária, e uma estrutura formada por 4 proteínas de estrutura espiralada chamada de quaternária, tá? Então a pergunta é a seguinte: as proteínas podem se apresentar com 4 estruturas diferentes, primária, secundária, terciária ou quaternária, tá certo? Qual delas se apresenta como uma sequência linear de aminoácidos? Bom, então aquela que tem um formato linear
seria a estrutura primária, logo a alternativa letra A. A questão 4 ela vem abordando o assunto enzimas. E é interessante que sempre que falamos de proteínas, nós falamos de enzimas. Por quê? Porque as enzimas elas são exemplos de proteínas. Então, todas as enzimas que existem, né, nos seres vivos, elas são exemplos de proteínas. Então, como tais, as enzimas também são formadas por aminoácidos. As enzimas elas são sensíveis à temperatura, à variação de pH, né, porque são, na verdade, proteínas. Agora, um ponto importante a respeito das enzimas, que o aluno tem que se lembrar, é que toda reação química que ocorre em um ser vivo vai ter a participação de uma enzima. É bem interessante isso mesmo, porque para cada reação química que ocorre em um ser vivo, nós vamos ter a participação de apenas uma enzima naquela reação, né? Porque as enzimas elas são específicas, não existe uma enzima multiuso, uma enzima com multi-aplicações em várias reações, não existe. Cada enzima ela vai ser específica para uma reação. Por quê? Porque as enzimas elas se encaixam perfeitamente com o substrato que vão reagir. Nós podemos inclusive perceber nessa figura da questão 4 um esquema de como as enzimas elas realmente se encaixam perfeitamente no substrato a que reage, né? Então você vê aqui o substrato, ó, tá? Ele vai se encaixar aqui numa abertura que a enzima tem, se encaixa de maneira perfeita, né? Então é por isso que nós dizemos que elas são específicas. Uma outra característica também é que as enzimas elas não são consumidas durante a reação, né? Então a mesma enzima pode ser utilizada várias vezes, desde que seja na mesma reação química. E também é importante saber que as enzimas elas podem perder a sua função em temperaturas altas. É por isso que a febre, né, é algo preocupante nos seres humanos, porque compromete diretamente as enzimas dos seus órgãos, sobretudo as enzimas do cérebro. Então a questão 4, ela quer saber, né? Sabemos que cada enzima atua somente em determinada reação biológica, pois cada uma é muito específica. Observe o desenho a seguir e marque a alternativa que indique o nome do modelo utilizado para explicar o funcionamento enzimático. Então, você observa o esquema aí com o funcionamento enzimático, né? E a alternativa quer que você diga qual é o modelo que se chama, né, de encaixe perfeito do substrato à enzima. É chamado de modelo do mosaico fluido? Não. É chamado de modelo de encaixe? Também não. É chamado de modelo chave-fechadura? Sim, modelo chave-fechadura, né? É assim que é definido aí esse encaixe perfeito que o substrato faz com a enzima, tá? Muito bem, então nós vamos agora passar para um outro assunto, que no caso seria, deixa-me ver, pronto, nós agora vamos falar, deixa eu apagar aqui esse rabisco aqui que eu fiz na questão anterior, tá? Pronto, deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos agora para a próxima questão. Mais uma vez, uma questão a respeito de enzimas, tá? Sabemos que as enzimas possuem papel fundamental nas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Marque a alternativa que indica corretamente a função dessas substâncias orgânicas nas reações do nosso organismo. Então, a alternativa A, ela mostra aqui, né, que as enzimas elas atuam diminuindo a velocidade de uma reação? Não, pelo contrário, né? Uma reação química sem a presença de uma enzima, ela aconteceria em dias, né, em horas. Já com a participação de enzimas, ela acontece de maneira rápida. É só você se lembrar da digestão dos alimentos, né? Você consegue rapidamente digerir um alimento porque dentro do seu trato digestivo tem diversas enzimas para fazer essa digestão. Se não houvesse, demoraria muito tempo para você digerir os alimentos. Então, elas não diminuem a velocidade de uma reação, elas aumentam a velocidade da reação. Portanto, a alternativa B. Essa questão aqui está um pouco incompleta, né? Mas não deu problema para a gente resolver. A gente encontrou a alternativa certa.
Muito bem, turma, então nós agora vamos passar para um outro assunto aqui, que são das enzimas, aliás, da vitamina, né? A gente estudou em nossas aulas de biologia que as vitaminas elas são substâncias presentes em pequenas quantidades nos seres vivos, porém são de fundamental importância para manter o equilíbrio do corpo, né? Fazer os órgãos trabalharem bem, os órgãos funcionarem bem. A falta de vitaminas, por exemplo, pode causar deficiência nos órgãos, mau funcionamento deles. E a falta de vitaminas também pode provocar doenças, né? Doenças no sistema nervoso, né? Doenças no mau funcionamento dos tecidos, doença nos músculos e diversos órgãos, né? Dentre elas, pessoal, nós temos uma doença muito conhecida chamada escorbuto, né? Essa doença ela é causada pela falta de uma vitamina, que é a vitamina C, tá? E as pessoas que têm escorbuto, elas manifestam por sangramento na gengiva, sangramento nasal, tá? Muito falar dessa doença aí, inclusive porque foi uma doença que apresentava nos marinheiros, né? Aqueles marinheiros que não levavam frutas nas suas embarcações acabavam sofrendo de escorbuto. Então a pergunta é a seguinte sobre o escorbuto. O escorbuto é uma doença caracterizada pela inflamação das mucosas da pele, hemorragia, queda da resistência às infecções, ulcerações ou ferida das gengivas e queda dos dentes. Por se tratar de uma avitaminose, o escorbuto pode ser evitado pelo consumo de alimentos ricos em vitamina C, tal como... Bom, então aonde eu encontro vitamina C, professor? Para curar do meu escorbuto ou para evitar um escorbuto? Você vai encontrar em frutas cítricas. E o exemplo que nós temos aqui, pessoal, é a letra D. A laranja, o limão e o morango, né? A única alternativa aqui onde nós vamos encontrar frutas cítricas, tá? Então, aqui, ó, subindo aqui a questão para vocês verem direitinho. Laranja, limão e morango ricos em vitamina C, portanto, previne o escorbuto. Muito bem, agora vamos falar sobre ácidos nucleicos. E vocês já aprenderam comigo que os ácidos nucleicos são moléculas que recebem esse nome porque são encontrados no núcleo da célula, né? Os ácidos nucleicos, o principal exemplo que nós temos é o DNA e o RNA, tá? Então, eles são formados por a união de nucleotídeos, né? Então, você vai encontrar ali centenas, milhares de nucleotídeos para formar uma fita de DNA ou uma fita de RNA. Agora, o fato curioso, turma, é que nesses nucleotídeos nós vamos encontrar as bases nitrogenadas, né? Que são 4. Você tem a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Tá? Então, essas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, elas se repetem várias vezes nas fitas de DNA. A fita de RNA é interessante que ela não tem a timina. No lugar da timina, você vai encontrar a uracila. Então, você consegue diferenciar uma fita de DNA da fita de um RNA por esse ponto importante, né? Que a fita de DNA tem timina e a de RNA não tem, vai ter a uracila. A adenina tem nas duas, DNA e RNA, guanina também tem nas duas fitas, citosina também é presente nas duas fitas, tanto de DNA quanto de RNA, tá? Só timina, que é exclusiva de DNA, e uracila, que é exclusiva de RNA. Então, respondendo aqui a próxima questão, ele quer saber, o DNA e o RNA são exemplos de que moléculas? Ora, muito fácil. De carboidratos? Não. De proteínas? Também não. De lipídios? Não. DNA e RNA são exemplos de ácidos nucleicos, né? São constituídos de nucleotídeos, são encontrados no núcleo da célula. Então, ácidos nucleicos, letra D. Próxima questão, ainda nesse mesmo campo de DNA e RNA, a questão quer saber: o ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, RNA, são os dois tipos de ácidos nucleicos existentes. Podemos diferenciar o DNA e RNA analisando, por exemplo, as bases nitrogenadas que ocorrem nessas moléculas. Qual base nitrogenada não ocorre no DNA? Ora, nós já falamos, né?
que a uracila não vai ocorrer no DNA porque ela é exclusiva de RNA. Então, uracila, letra D. Bom? A próxima questão, turma, é uma questão bem interessante. Por quê? Porque o aluno tem que saber que o DNA ele é formado por duas fitas na forma de hélice. Tá? Então, são duas fitinhas que se enrolam e elas ficam presas uma na outra. Como é que se dá essa união entre essas duas fitas de DNA? Se dá por pontes de hidrogênio, tá? E essas pontes de hidrogênio, elas se formam entre as bases nitrogenadas das fitas, ok? E ela se dá da seguinte maneira: a adenina de uma fita vai se ligar com a timina da outra fita de DNA, né? Então, se eu tenho aqui uma adenina numa fita de DNA, obrigatoriamente na outra fita de DNA eu tenho que ter uma timina. Se eu tenho uma guanina, eu obrigatoriamente tenho que ter uma citosina, tá? É assim que se dá a ligação. Então, você sabendo dessa informação, né, que a adenina de uma fita de DNA vai se ligar com a timina da outra fita e vice-versa, né? Timina se ligando com adenina, e você sabendo que guanina vai se ligar com citosina e vice-versa, você com essa informação pode responder essa questão. Vamos ver. No DNA há 2 polinucleotídeos ou cadeias que são complementares. Sabemos que a sequência de base de uma das cadeias é possível identificar a sequência presente na outra cadeia. Qual seria a sequência de bases da cadeia complementar se uma das cadeias do DNA apresentasse a seguinte sequência: A, G, G, T, C, G, C. Então a questão está me dando aqui a sequência que tem numa fita de DNA, né? Que seria A, G, G, T, C, G, C. Qual seria a sequência que eu vou encontrar na segunda fita desse DNA? É muito simples. Eu sei que a adenina sempre vai se ligar com a timina. Então, se eu tenho uma adenina aqui, eu vou ter uma timina na outra fita. Se eu tenho guanina, eu sei que guanina liga com citosina, então aqui eu vou ter uma citosina. Tem até um bizu, viu, pessoal? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, né? Para a gente se lembrar dessas ligações. Então, adenina aqui numa fita, na outra timina. Guanina numa fita, citosina na outra. Guanina, citosina, C. T, na outra fita você vai ter um A. C, G, G, C, C, G. Então, a resposta da nossa questão vai ser essa sequência aqui. Qual vai ser o item? Item A. Aqui nós temos, ó, T, C, C, A, G, C, G. Letra A, alternativa correta. Bom? Aqui de cara você já anularia, ó, os itens B e o item T, né? Porque no DNA você não encontra uracila. Então você já anularia já essas duas opções, ficando apenas essas três, né? Como nós vimos, a ligação correta está na letra A. Bom, pessoal, então nós também falamos durante esse bimestre a respeito de microscópio, tá? Inclusive eu fiz questão de colocar uma questão na nossa prova sobre microscópio. Aqui você observa, pessoal, que é muito importante no microscópio haver duas lentes, né? A lente ocular, onde se apoia o olho, a lente objetiva, que fica próxima do objeto. A gente pode observar que essa objetiva você pode mudar, né? Conforme você queira ampliar a imagem, você pode mudar o objetivo de outra, né? Cada um tem um poder de visualização diferente. Essa peça aqui é o chamado canhão, tá? Esse disco aqui é o chamado revólver. Isso aqui é a coluna do microscópio. Esse parafuso grande aqui é chamado de macrômetro. E tem um parafusinho pequeno chamado de micrômetro, né? Que serve para fazer um ajuste bem fino da imagem. Aqui você tem a platina, onde se coloca a lâmina de vidro, que você quer observar. E aqui você tem um espelho ou então uma fonte de luz.
Nessa segunda imagem, nós temos aqui o microscópio em funcionamento, né? Veja que a luz, ó, ela passa aqui, tá? Passa aqui pelo condensador, aí ela atravessa esse orifício, passa pelas lentes objetivas, atravessa por dentro do canhão e aí chega aqui na lente ocular, tá bom? Esse parafusinho bem aqui, turma, ó, é chamado de charriot, tá? Esse parafuso aqui ele faz mover a platina para frente, para trás, para um lado, para o outro, tá? Para você fazer você correr a lâmina e observar em detalhes o seu material. Então a pergunta dessa questão é a seguinte: marque a opção correta sobre a estrutura do microscópio óptico. Letra A, é constituído basicamente por duas lentes ou dois conjuntos de lentes, a objetiva, que fica próxima ao olho do observador, e a ocular, que fica próximo do objeto. Não é. É o contrário, a objetiva fica próximo do objeto, a ocular fica próximo ao olho. B. A imagem produzida pela objetiva é captada e ampliada pela ocular antes de chegar ao observador. As oculares mais comuns aumentam a imagem entre 5 e 20 vezes. Tá certo, pessoal. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó, é que antes da imagem chegar até o observador, tá? A imagem ela passa da lente objetiva e depois passa pela lente ocular. Então, essa alternativa aqui está certa, é a letra B, né? Por que não estaria certa as outras alternativas? A C diz assim: o charriot é a peça que permite regular a intensidade de luz no campo visual? Não. O charriot serve para mover a lâmina de vidro, né? Para você ver diversas partes dela. Quem regula a intensidade de luz é o condensador. C. A lente objetiva produz imagem bastante aumentada do objeto, não podendo ser aumentada pelas lentes oculares. Não. A lente ocular também aumenta a imagem, né? Inclusive, se você quiser saber quantas vezes a imagem foi aumentada, você multiplica, né, o número de vezes da ocular pelo número de vezes da objetiva. Letra E. Esse modelo de microscópio não pode ser utilizado para observações microscópicas. Na verdade, esse microscópio aqui é o mais utilizado para fazer observações de células, né, de micro-organismos encontrados na água, nos alimentos, né, e em outras superfícies, tá bom? Portanto, a alternativa dessa questão aqui também, no caso aqui, é a alternativa B. Muito bem, pessoal, com isso eu me despeço dessa revisão, né? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham assistido essa gravação até o final e com certeza vocês vão se dar muito bem na prova, tá bom, galera? Obrigado a todos e uma boa prova para todos vocês.